Prezados alunos e alunas, a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, quero dar as boas-vindas para a quarta e última aula da disciplina Escatologia da Tribulação e quero também aqui dizer da minha alegria, do prazer que foi para mim poder lecionar 2 disciplinas nesse curso de pós-graduação, agradecendo a Deus por essa oportunidade, a todos vocês que estão estudando e desejando realmente que a confecção, a elaboração desse curso, desse conteúdo, tenha servido e esteja servindo para a edificação espiritual, para o aumento do conhecimento na área estudada e que todos nós possamos resgatar essa mensagem tão importante da anunciação das mensagens escatológicas na igreja da atualidade, principalmente no que diz respeito à volta de Cristo. Então vamos em frente para a nossa última aula, desejando que esta aula seja abençoada e que vocês possam também ser abençoados nos estudos e na vida em particular e ministerial de cada um de vocês. Na unidade didática 4, nós vamos ver sobre a guerra do Armagedon, a volta de Cristo em glória, vitória sobre o anticristo, falso profeta e Satanás, juízo das nações e implantação do milênio. E ficam claros os exercícios para vocês aumentarem aí, fixarem o conhecimento. Vamos ver a guerra do Armagedon. Apocalipse 16:16 diz o seguinte: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. É somente essa citação que temos em toda a Bíblia a respeito da guerra do Armagedon, diretamente um posicionamento. Alguém pode pensar, mas é muito fraco para se criar uma doutrina, um entendimento. Mas a guerra do Armagedon, ela é uma batalha profetizada desde o Antigo Testamento. Até porque o local aonde se diz que ela vai acontecer foi palco de muitos conflitos, muitas batalhas com o povo de Israel e seus inimigos na antiguidade. E nós vamos ver então com mais detalhes isso daqui. No entanto, há diversas passagens com outros nomes que se referem ao Armagedon. Vamos ver algumas passagens bíblicas que profetizaram essa batalha. Eu vou citar aqui. Tem essas passagens bíblicas que vocês podem dar uma parada na aula e consultar a Bíblia ou fazendo uso do caderno de conteúdos também. Mas eu quero ler Apocalipse no capítulo 17, versículo 14, que diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Essa expressão, estes combaterão contra o Cordeiro, está se referindo à batalha do Armagedon que virá. Num primeiro momento, ela se desenrola para combater Israel e os seus aliados, que falarei hoje, nesta aula. Mas num segundo momento, quando Cristo vir, eles tentarão até mesmo combater com Cristo. Falarei na aula. E aqui seguem as passagens, tá? Você deve ler, consultar e estudar. Entre outras passagens da Bíblia que vaticinam esse confronto. Essa guerra será a última batalha comandada pelos gentios, pelas pessoas que não são da descendência judaica. O fim dela será a volta de Cristo em glória, profetizada pela pedra que bate na estátua sonhada por Nabucodonosor, já estudada em uma das primeiras disciplinas desse curso. Se lermos novamente Daniel capítulo 2, o versículo 34, diz assim: estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmuiçou. E o versículo 35, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do Éstio.
e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Aqui está profetizado esta pedra que bate no pé daquela estátua sonhada por Nabucodonosor e interpretado o sonho por Daniel, profeta Daniel, lá em Babilônia. Essa pedra está profetizando o momento que Cristo vai voltar no final da tribulação para vencer e exterminar os exércitos do anticristo, para vencer Satanás também, para implantar o seu governo milenar e destruir, porque aquela estátua é profetizado, né? Ela simboliza os governos humanos, desde Nabucodonosor até o anticristo. Iniciou-se com o governo de Nabucodonosor, terminará com o anticristo. Iniciou com o pessoal adorando uma imagem, quem não fizesse isso ia para a fornalha. Terminará também com a imagem do anticristo sendo adorada por alguns, e quem não aceitar será também morto. Então vejam que o início e o fim do governo humano, eles são semelhantes. E quando então termina esse governo humano pela pedra, que é Cristo que voltará, aí instaura-se então o governo milenar de Cristo aqui na terra. Esse local é conhecido por Vale de Josafá, conforme Joel capítulo 3, versículo 2 e 12. Congregarei todas as nações, e as farei descer ao Vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então isso é algo que está para acontecer ainda. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Vale de Josafá é o mesmo Armagedon, o qual o profeta Joel profetizou sobre essa batalha final da tribulação. Então estão conseguindo acompanhar aí? Estão conseguindo ver o que será essa batalha do Armagedon? Agora tem um detalhe. Não serão todas as nações que virão contra Israel. Eu vou falar isso um pouquinho mais à frente. Se lermos Zacarias no capítulo 13, versículo 8 e 9, nos leva a entender que somente 1/3 dos judeus irá sobreviver na tribulação, os quais entrarão com vida para o milênio. Então aqui também é o entendimento de vários estudiosos sobre isso. Eu, em particular, peço que vocês avaliem isso com calma, tá? Eu avalio essa interpretação com bastante cautela. Vamos ler então. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a 3ª parte restará nela. E farei passar essa 3ª parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a aprovarei como se prova o ouro. Ela invocará meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então notem que alguns especialistas no assunto, eles entendem que esse 1/3 se refere apenas aos judeus e não aos gentios. Eu não consigo ver essa interpretação, pelo menos lendo isoladamente esses 2 versículos, uma interpretação nessa ótica. Mas eu deixo aqui então a atenção para que vocês analisem isso com muita calma, ao invés de saírem no primeiro momento dizendo que a quantidade de judeus que serão mortos na tribulação serão de 2/3, né? E apenas 1/3 entrará para o milênio. Cuidado com essa colocação, tá? O pastor John MacArthur, que eu já falei que ele é o escritor, né? Foi, né? O escritor da Bíblia de Estudo MacArthur, ele diz assim: 2/3, a 1/3 parte,
Somente uma parte do povo de Israel permanecerá fiel a Cristo e estará viva no final. Os sobreviventes espirituais serão os remanescentes que se voltará para Cristo em arrependimento na ocasião de sua volta. Também temos aqui a ideia, né, de John MacArthur, pensando também que aquela passagem diz respeito a 1/3 dos judeus. Já Donald Stump, o autor, o organizador, melhor, da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele diz assim: esses versículos provavelmente referem-se a um período da tribulação no final dos tempos. Os judeus incrédulos, 2/3, serão mortos. Somente 1/3 restará. São esses judeus que olharão para quem transpassaram. Portanto, apenas um remanescente de Israel será salvo. Mais uma posição a favor dessa interpretação de 1/3 dos judeus entrarão para o período milenário. Lembrando que nós temos os 144 mil selados, que estes têm entrada assegurada para o milênio. E poderão, então, se essa interpretação estiver correta, fazer parte desse 1/3. Mas atenção, quais serão os países que virão contra Israel? Essa é uma questão difícil e ao mesmo tempo fácil de responder. Por que difícil e fácil? Olha, difícil é porque nós temos que prever uma coisa futura. E tudo isso é difícil no cenário escatológico, para que nós não venhamos cair na questão da especulação. E ao mesmo tempo fácil, porque nós temos já definido no cenário mundial quem é inimigo do Israel. Então vamos lá. No final da primeira fase da tribulação, Israel e mais 3 grupos de nações serão cortadas do acordo com o anticristo. Eu já expliquei na aula anterior isso daí. Aqueles 10 chifres que Daniel vê no animal espantoso, aonde se levanta um chifre menor. Esse chifre menor corta 3 chifres da presença dele, ou seja, rejeita 3, expulsa 3. Esses 3, cada chifre equivale, no cenário atual, a grupos de nações que o mundo está dividido. Então, 3 grupos de nações, olhando por essa perspectiva, não mais estarão presentes com o anticristo. Esses 3 grupos de nações acabarão, então, se aliando a Israel para essa guerra do Armagedon e a rejeição do anticristo a partir da segunda metade da tribulação. Aqui nós temos os animais que Daniel sonhou. Esse último aqui à direita, parecendo um dinossauro aqui, né? É o que tem os 10 chifres na cabeça. E aqui mais uma imagem, né, que a gente pega de artistas, né, que imaginam os textos bíblicos e tentam descrever mediante o desenho. Aqui vocês veem os 10 chifres e um pequenininho com boca, com olhos. Cada chifre desses simboliza, hoje esse é o entendimento que se tem, eu repito, é o entendimento que se tem hoje, que cada chifre simboliza 10 grupos. Até porque a Bíblia diz que cada um desses é um reino. Simboliza 10 grupos de nações, abarcando todas as nações do mundo. E do meio desses 10 chifres se levanta um pequenininho, que é a figura do anticristo. Então, aquilo que eu falei em aula anterior. Quem lançará o anticristo será as nações do mundo. Depois, 3 grupos desses, ou seja, 3 chifres vão ser cortados. Então, significa que 3 grupos de nações não mais aceitarão o anticristo. E Israel também não aceitará mais, mas isso acontecerá lá quando estiver finalizando os 1260 dias de governo do anticristo. Que aí depois os outros 1260 dias, os 3 anos e meio final, vai ser de oposição, de guerra, que vai culminar na guerra do Armagedon. Eu trago aqui um mapa atual, né, recente, a respeito das religiões do mundo. Vejam só, aonde você encontrar esse roxo é o cristianismo. Eu quero que vocês tenham em mente assim, que
O cristianismo, ele é um aliado do judaísmo. A base da nossa fé, a base do conhecimento divino do cristianismo está alicerçado no judaísmo. É só nós vermos isso, isso é fato. Então eu creio que quando Israel, que é o judaísmo, então espalhado por todo o mundo, mas em específico aí nação de Israel, que é a cor azul aqui, quem sabe você consegue identificar ali, só tem um tracinho. Quando Israel romper com o anticristo, com aquele governo mundial, as nações cristãs também apoiarão Israel e serão cortadas da presença do anticristo. Então eu vejo assim, o continente americano sendo um grupo, é cristão, é pouca coisa, dá uma olhada aí, América do Norte, América Central, América do Sul, é cristã. A Europa é cristã. O sul do continente africano é cristã. Podem ser esses grupos apoiadores de Israel na guerra do Armagedon e se tornarem nações ovelhas? Pode. Mas vejo que o cristianismo está espalhado por todo o mundo praticamente. Eu vejo assim, que quem vai apoiar Israel serão necessariamente nações cristãs. Tá? Agora, quem é inimigo declarado de Israel? O Islã, não só de Israel, como do cristianismo também. Então vocês veem que o Islã está representado pela cor verde. E aí a gente começa a entender o porquê que o rio Eufrates terá que secar na sexta taça derramada no período da tribulação. Porque existem nações que estão além do rio Eufrates e precisam vir até Jerusalém e cruzar pelo rio Eufrates. Então eu diria assim que o budismo, o hinduísmo, o islamismo, as religiões chinesas, as religiões coreanas e outros tipos de religião que não veem o cristianismo nem o judaísmo com os bons olhos, serão as nações que se aliarão ao anticristo na guerra do Armagedon. Tem a ver com religião, sim. A guerra do Armagedon não será política. Ela será uma guerra que tem a ver tudo com a religião e o cenário mundial já nos aponta isso. Mas cuidado em sair divulgando isso. O que eu trouxe para vocês aqui é uma análise que não deixa de ser especulativa. É uma análise. Então não posso tomar essa análise como uma doutrina e sair afirmando que será dessa forma. Mas é uma análise a ser observada. Portanto, prezados especialistas em escatologia, essa análise pode ser transmitida, mas nunca afirmando que é a verdade absoluta. Pode evoluir essa situação. Chamo a atenção, essa batalha ocorrerá no final da tribulação e eu creio que efetivamente ela durará apenas um dia. Eu creio que efetivamente ela durará apenas um dia. Tudo reunido. Tente raciocinar comigo. As nações inimigas de Israel vindo para combater Israel. As nações aliadas de Israel também se deslocando para o Oriente Médio para apoiar Israel. Quando se encontrarem Israel no meio desse fogo cruzado, Jesus aparece nas nuvens em glória, com seus exércitos celestiais. Israel se volta para Cristo, reconhecendo como Messias, o Filho de Deus. E aí Jesus então vem para vencer essa batalha. E na vitória dessa batalha, aí então anticristo, falso profeta, Satanás terão seus destinos já traçados. Eu entendo que Zacarias profetizou esse dia, e dia literal mesmo, sobre esse combate. Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. A interpretação aqui, e não é só minha, ela é que o dia de trevas, o dia de peso, será aquele dia da iminência do combate da guerra do Armagedon,
e até poderá acontecer, mas no final raiará a luz, ou seja, terminará aquele dia com a vitória de Cristo sobre todos aqueles que virem lutar contra Israel. Quando Israel estiver cercado, eles clamarão ao Senhor e o Senhor Jesus os ouvirá e virá em glória para salvá-los de seus inimigos. Ocorrerá no Oriente Médio e terminará quando Cristo vier implantar o milênio, conforme Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao 16. Lançaram o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fazia os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde como enxofre. Então a vinda de Cristo em glória, visível, no final da tribulação, não é só para acabar com a guerra do Armagedon. É para pegar o anticristo, o falso profeta, e lançar eles vivos no lago de fogo, que é a condenação eterna. Não há ninguém ainda no lago de fogo. Nem se sabe aonde fica. É claro que é no mundo espiritual, numa dimensão diferente da dimensão física. Esses dois serão lançados vivos, inaugurarão o lago de fogo e não mais sairão de lá. Estão condenados eternamente. Também a vinda de Cristo é para prender Satanás por 1000 anos, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 2 e 3. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, como que o milênio não vai ser algo literal? Se nós estamos vivendo o milênio, como algumas teorias, por exemplo, do amilenismo ou do pós-milenarismo, significa que Satanás então está preso. E como é que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão? Como é que a Bíblia mostra ele tentando a Cristo, ele mesmo? Então nós temos que analisar essas teorias, né, que são fracas em relação às verdades bíblicas, né, a doutrina bíblica. Tá? Mas voltando aqui à nossa linha de pensamento, a pré-milenista, pré-tribulacionista e também dispensacionalista, que nós entendemos que será de forma literal, o diabo vai ser preso, porque durante o governo de Cristo de 1000 anos, ele e todos os seus demônios não mais atormentarão ninguém aqui na terra. E derrotar o seu exército do anticristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Aqui fala do cavalo, do cavaleiro branco de Apocalipse 19. Diferentemente daquele primeiro selo que foi aberto, que sai um cavalo branco, que lá é a manifestação do anticristo. Aqui no capítulo 19 é o próprio Cristo que vem para implantar o milênio. E todos os exércitos, todos aqueles que adoraram a besta, que receberam o seu número, receberam o seu sinal, adoraram a sua imagem, serão literalmente destruídos pelo cavaleiro que vem montado no cavalo branco, que tem escrito na sua coxa, fiel e verdadeiro, que vem para ser recebido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores por todas as nações da terra que não se dobraram, não se curvaram ao anticristo. Aqui é que se cumpre a analogia de que o sangue chegará até os freios dos cavalos. Então nós temos que ter um cuidado de ver o que é literal e o que é de forma de analogia. Como é que o freio dos cavalos, mais ou menos, o cavalo com a cabeça, né, normal ali, dá o quê? 1 metro mais ou menos de altura. A reunir um campo de batalha a sangue até 1 metro de altura só pode ser
de forma uma analogia, né? Mas enfim, não vamos nos deter em muito detalhe, senão a gente não avança no conteúdo. Aqui eu trago uma imagem do Vale do Armagedon. Ele é grande, tá? Maior do que eu consigo mostrar aqui nessa foto. Agora, nós também não podemos imaginar que todas as nações do mundo estarão reunidas aqui. Não cabe. Vão reunir aqui em batalha, alguns exércitos chegarão até aqui, sim, mas não todas. Então a gente tem que ter em mente de como interpretar essas questões bíblicas. Quando que é literal, quando que é simbólico, quando é uma analogia. O especialista em escatologia, ele precisa se preocupar com isso. E como que ele descobre isso? Não é por revelação. Isso se descobre por meio da exegese, da hermenêutica. E a revelação, ela não é no sentido de que Deus vai nos dar algo extraordinário sobre esses assuntos. Não. É que a revelação nos ajuda, enquanto estamos estudando, a compreender esses fatos. Então nós precisamos ter esses cuidados para não confundir revelação com o que de fato vai acontecer. Falei até aqui sobre a guerra do Armagedon. Vamos falar sobre a volta de Cristo em glória. Essa volta em glória é quando Cristo vem socorrer Israel por motivo da guerra do Armagedon e implantar o milênio. Vamos para o nosso gráfico. Já vimos que o início da tribulação, a igreja estará nas bodas do Cordeiro, abre-se o primeiro selo, então manifesta-se o anticristo, o falso profeta, surge o número da besta durante todo esse período dos 3 anos e meio, as 2 testemunhas, 7 selos, 7 trombetas, 144 mil selados, 7 taças, Armagedon está aqui, tá? E agora acontece, deixa eu voltar para você ver aqui, ó, a vinda de Cristo, que no final da tribulação, montado em um cavalo branco. É isso que nós vamos ver. Pastor Ciro diz o seguinte: na sua manifestação, o Senhor virá com os seus exércitos. Cumprir-se-á o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Aqui não está dizendo, Colossenses não está dizendo sobre o arrebatamento. Arrebatamento nós entendemos ser aquele arrebatamento secreto. Vamos usar esse termo, secreto. Só os salvos subirão e só eles verão a Cristo. Mas aqui é quando ele vem em glória e todo o olho o verá. Assim como o relâmpago lá do Oriente é visto lá no Ocidente, assim será a vinda de Cristo em glória com nós, com os salvos. Com todos os salvos virão glorificados e serão vistos por todos os moradores da terra. Há uma profecia em Zacarias, no capítulo 14, versículo 4 e 8, que vaticina que Jesus colocará seus pés no Monte das Oliveiras, local onde ele subiu ao céu, 40 dias depois da sua ressurreição. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Da onde foi que Jesus subiu aos céus na sua ascensão? No Monte das Oliveiras. O que aqueles 2 varões vestidos de branco, que eram 2 anjos, disseram? Assim como o viste subir, assim também vocês vão ver ele voltar, seja no mesmo lugar. E aí aqui, claro, essa abertura do Monte das Oliveiras, rio de água sairão dali, isso é uma profecia literal. Acredita-se que, e depois nós vamos ler, né, um braço desse rio vai para o deserto e Mar Morto e vai sarar essas águas, e o outro vai para o Mar Mediterrâneo, onde dali tem acesso a todos os oceanos, mares e oceanos, né, onde as águas serão purificadas. Lembrando que elas estarão de que cor? Vermelha, por causa de uma trombeta e de uma das taças. E aí então será dado vida novamente às águas. Grande escritor, ensinador, WWW, diz o seguinte: a terra será sarada. Durante a era do reino, o imenso rio de águas vivas correrá de Jerusalém e trará cura e fertilidade para toda a terra. O rio se dividirá
de modo que suas águas possam correr para o Mar Morto, Mar Oriental, e para o Mar Mediterrâneo, Mar Ocidental. Há séculos as pessoas se perguntam como o Mar Morto pode ser salvo, mas isso só acontecerá durante o reino. Viu só? Lá no reino milenar de Cristo. Assim, Guerra do Armagedon, volta de Cristo em glória. Estudado, vamos para agora a vitória sobre o anticristo, falso profeta e Satanás. O anticristo e o falso profeta, então, serão pessoas literais e serão lançados no lago de fogo, conforme Apocalipse capítulo 19 e 20, que eu já li, mas leio de novo. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fazia os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Pronto, condenação eterna para eles, acabou para eles. Agora, aqueles que defendem que o anticristo não é um líder e falso profeta também é um sistema religioso, a besta é um sistema político, como é que vai lançar vivos no lago de fogo um sistema? Sendo que o lago de fogo ele é destinado para os pecadores, para aqueles que têm alma e têm espírito, e um corpo também, para serem lançados lá e ficarem eternamente na condenação chamada de segunda morte. Não pode ser um sistema. Vamos olhar por essa ótica. Vamos ver então sobre Satanás. Herbert Lucier diz o seguinte: lançado do céu em tempos antigos por causa da sua rebelião, depois lançado do ar à terra, o diabo agora é lançado no abismo por 1000 anos. Sua liberdade de andar ao redor, devorando almas, agora é abolida à medida que um anjo do céu prende Satanás com cadeias, amarra-o e lança no abismo, selando sua prisão por 1000 anos. Ok, então no período milenar, Satanás preso por 1000 anos. Isso acontecerá, vamos avançar aqui porque já vimos tudo isso. Então, acontece a guerra do Armagedon, Jesus volta, acaba com a guerra do Armagedon, destrói os exércitos do anticristo, anticristo e falsos profetas lançados no lago de fogo, o diabo preso por 1000 anos no abismo. Agora vamos para o juízo das nações. Vamos ordenar os fatos. Cristo retorna em glória, lança o anticristo e falso profeta no lago de fogo, prende Satanás no abismo, derrota todo o exército do anticristo e agora ele selecionará quem terá o direito de entrar com vida. Aqui é vida física no milênio. Isso vai ter um julgamento das nações. Vamos ler Mateus 25, 31 e 34. E quando o Filho do Homem vir em sua glória, notem o seguinte: quando fala em glória da vinda de Cristo, é essa glória quando ele vem visível, não aquela quando ele vem para arrebatar a igreja. E todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todos os santos anjos com ele são todos os salvos, tá? E todas as nações serão reunidas diante dele. Viu? E apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa passagem dita por Jesus nada mais é do que o que vai acontecer por ocasião do término do período da tribulação e a seleção de quem entrará para o milênio com vida. As ovelhas aqui são chamadas de nações ovelhas, que são aqueles 3 grupos de nações que não mais aceitaram o anticristo, não aceitaram o seu número, não aceitaram a sua marca, não adoraram. Isso só pode acontecer com nações que são cristãs. As nações bodes, que não terão essa entrada com vida e serão destruídas, são aquelas que apoiaram o anticristo. São aquelas que se levantaram contra o judaísmo, contra o cristianismo. Está claro essa passagem para nós aqui.
Assim o Senhor selecionará. E se de fato o continente americano, a Europa, o sul do continente africano e outras nações que têm o cristianismo forem as nações ovelhas, essas nações entrarão com vida. São elas que vão repovoar a terra juntamente com os judeus, são elas que vão viver o reino milenar de Cristo, são elas que vão contemplar o governo pessoal de Cristo aqui na terra e o governo da igreja também, de todos os salvos, melhor, aqui na terra. Tá? Essa passagem bíblica não diz respeito ao arrebatamento, e sim a seleção de quem entrará no milênio. O reino aqui tratado é o reino milenar. Somente as nações ovelhas entrarão com vida para o milênio juntamente com Israel. O teólogo, pastor, escritor, ensinador Henry Clarence Chasen, ele diz o seguinte: julgamento das nações. Depois de Cristo ter cuidado dos exércitos, ele reúne as nações para o julgamento. Já mostramos acima que esse julgamento precede o milênio. E por isso não pode ser o mesmo que o julgamento diante do grande trono branco, que vem depois do milênio. Tá? Esse julgamento do trono branco será alvo de uma próxima disciplina para vocês. Não é o mesmo julgamento das nações. Julgamento das nações, vocês percebam que é aquele para selecionar as nações que entrarão com vida no milênio. Essas nações não significa que são salvas. Nós temos um tribunal de Cristo estudado em aula anterior, em disciplina anterior, que é um julgamento de obras somente para os salvos, a fim de recebimento e galardão. Julgamento das nações para saber qual é a nação que entra com vida no milênio. E o julgamento do grande trono branco é o julgamento de todos os pecadores para que sejam condenados ao lago de fogo, que é chamado de segunda morte. Quem é aliado de Israel será considerada nação ovelha. Contudo, só terá o direito de entrar com vida para o milênio, ficando ainda as questões de salvação eterna, o que não dará o direito de receber pelo fato de ser nação ovelha. Então ele vai ter que ouvir o evangelho do reino, que será pregado na dispensação do reino, no período do reino milenar de Cristo, e terá que acontecer a conversão normal a Cristo. O pastor Antônio Gilberto diz o seguinte: o julgamento é de nações, não de indivíduos. O grego diz pantata ethne, todas as nações. Certamente as nações comparecerão mediante seus representantes. O propósito desse juízo é determinar quais as nações que terão parte no milênio. Algumas nações serão poupadas e ingressarão no reino do Filho de Deus. Outras serão desraigadas e desaparecerão como nação. Tá? Conseguindo acompanhar? Ok, então, vamos em frente. Novamente, eu acelero aqui para vocês irem memorizando esse gráfico. Armagedon, Jesus vem, acaba com a guerra do Armagedon, anticristo, falsos profetas no lago de fogo, diabo preso por 1000 anos, juízo das nações para ver quem entra para o próximo tempo aí, que é o terceiro, que é o milênio. E assim, nós já vimos todos esses assuntos e agora vem a implantação do milênio. Após todos esses eventos, então chega a hora de Cristo inaugurar o seu reino terreno, o milênio. Mais uma vez eu acelero aqui para que vocês possam acompanhar o milênio. Só que o milênio não se dará nesse segundo tempo, é no final dele. Milênio, então, é assunto da próxima aula com outro professor. E assim, prezados alunos, pós-graduandos, eu deixo as atividades de pesquisa e fixação para vocês. Eu despeço de vocês e deixo a mensagem que tem a próxima disciplina, mas não acontecerá neste curso. Eu finalizo a minha participação como professor desse curso, ministrando a aula. Desejo que vocês sejam especialistas em escatologia, que levem a mensagem escatológica para frente com coerência, com cuidado, sem ser anunciador da escatologia do terror, e fujam da especulação.
Não tentem descobrir quem é o anticristo, como será o número da besta, quem é o falso profeta. Estudem as possibilidades. Apontem até mesmo nomes, mas nunca afirmando com certeza. É fulano, será assim, será desta forma. Se a Bíblia não nos mostra, não caio nesse erro. Tá? E eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. E que esse curso venha servir e esteja servindo de bênção para a vida de vocês. Fique com Deus e bom final de curso, boa formação. E se nós não nos encontrarmos mais em alguma aula, com certeza, se nós nos mantivermos fiéis, nos encontraremos no céu, no advento do arrebatamento da igreja. Fiquem todos com Deus e que a sua vida seja próspera e abençoada, assim como o seu ministério.